capítulo 28 de Mateus, vai nos falar sobre a ressurreição. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. Existiam várias Marias na Bíblia. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descendo do céu chegou e removendo a pedra, sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. O texto vai nos dizer que Jesus, aleluia, se apresentou, se mostrou para uma das Marias. Todo mundo sabe o que de fato aconteceu. Porque Jesus talvez era sensível, tem amor de Cristo, né? De fato. Não compactava com o pecado, mas era sensível. Inclusive, Jesus não compactava com o pecado, mas era sensível. Por isso que ele era amável com as mulheres. Amém? Tá, nós vamos aprender a ser como Cristo. Porque se aprender a ser como Cristo, aí saberão amar, né? De verdade. Então o texto vai nos dizer: e no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houveram um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, aleluia, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Então, muitas das vezes o Senhor vai fazer terremotos, vai enviar terremotos, inclusive nos últimos tempos, né? A Bíblia fala lá em Apocalipse, que um dos sinais da volta do Senhor era terremotos. Essa semana eu tive até um sonho, não sei se eu já falei para vocês. Eu tive um sonho como que estivesse em uma igreja. E eu sabia que era uma igreja. Essa semana eu tive um sonho como que eu estivesse numa igreja. E essa igreja, eu sabia que era uma igreja porque tinha bancos. Sabe aqueles bancos tradicionais de algumas igrejas tradicionais? E de repente começava a dar queda de energia. E dava um terremoto. E começava a dar um terremoto. Aí o Senhor me tomava assim e eu falava assim: ó, o Senhor manda vocês pedir perdão para poder subir. Amém, igreja? É, porque Jesus dá revelações, visões a quem quer. Inclusive se revela para alguns. Inclusive se revelou para Maria, mãe de Jesus, né? O próprio, ou seja, antes de o menino vir ao ventre, o Espírito Santo, o anjo do Senhor apareceu para Maria e falou com ela. Então Deus fala com algumas pessoas na terra e fala às vezes com a Quessinha, né? E nós precisamos estar atentos, porque às vezes o Senhor permite vir demônios no nosso telhado, permite vir anjos, mas permite vir tribulação também, como gatos enfeitiçados. Vou já, tô terminando. Então, o Senhor vai permitir às vezes terremoto, o Senhor vai permitir às vezes queda de energia, o Senhor vai permitir às vezes anjo no nosso telhado, vai permitir demônios no nosso telhado, mas também vai permitir gato enfeitiçado, ou demônios territoriais no nosso telhado. Então precisamos estar atentos ao mundo espiritual, para sabermos se conectar com o nosso Pai amado. E quem sabe Ele está mais próximo de voltar, né? Porque isso foi um sinalzinho aí, ó, para que a gente se prepare para a volta do Senhor Jesus. Porque muitos precisam pedir perdão, né? Porque trataram, feriram com suas coisas feias, homens e mulheres, né? Mau costume. Aí precisa aprender a ser como Jesus. Ter amor na prática como Jesus, não fingirem. Aí diz que quando eles chegaram no sepulcro, um anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. Porque às vezes o anjo está em batalha espiritual contra a nossa vida, aleluias. Ontem mesmo eu postei, né, há um demônio nas redes sociais que parece que é tudo que a gente posta, esses vídeos trazem influência para a nossa vida. Eu postei um vídeo de um casal, acho que eles tinham uns 40, não sei, 50 anos, como tivesse, sabe como fosse um casal de marinheiros, porque assim, o espaço do quarto era muito pequeno, e eles pegaram uma hora um microfonezinho para poder se comunicar. Então é como que tivesse alguma coisa falhando. Mas ela tava com dor na cabeça e dor no abdômen, né? Na barriga. Enfim. E o casal que estava lá deitado, casal santo, casal que não trai, casal que não adultera, casal que não vai pro segundo casamento, né? Servos de Deus Altíssimo, não desmantelado, como tem muitos nesse estado, e aonde mais? Desmantelados. Que às vezes só tem nome de crentes e de obreiros. Eita, e até de pastores. Sangue de Jesus tem poder. Retira Satanás das minhas redes sociais.
Porque com esses eu não quero nem contato, entendeu? Porque eu não sou religiosa e não gosto de religioso. Quem não me ajudou quando eu precisava, eu também não quero nem contato com essas qualidades de pessoas. Os seres humanos que se diz cristão do RN. Eu falei, se está aqui nas minhas redes sociais é para me ajudar. Se não for para me ajudar, retira Satanás. Então, tem muitas pessoas que se dizem crentes, mas são endemoniadas. E não sabem que são endemoniadas porque se acham santas, né? Sem serem santas. Aí, o Espírito Santo que fala com a Kessinha, que às vezes muito estão focados na igreja, mas não são igreja. A Kessinha não vive focada dentro da igreja, mas é a igreja. Pela graça e bondade do Senhor se revela para a Kessinha. E alguns ficam assustados ou sem entender e compreender. Pois é, porque verdadeiros missionários, profetas escolhidos do Senhor, têm esses mistérios com Deus. É para ter, né? Se não tiver, tá desmantelado, né? Se não tem, deveria se preocupar por quê? Se não tem, deveria se preocupar com o porquê. E deveria perguntar se é Deus mesmo que está dando sonho ou é falso. Ou é o anticristo, ou é o espírito do engano, ou é o espírito de satanista que está dando também sonhos, sabia? Nós temos que estar na brecha. Pedindo ao Senhor para ser direcionado por Ele, não por homens da terra. Porque quem ouve Deus, não ouve homens da terra. Que não ouve Deus. E o sonho foi muito real. Então aqui o texto vai dizer que quando Jesus morreu, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E Maria Madalena e outra mulher, chamada também Maria, foi ao sepulcro. Não sei se era sua mãe ou foi outra Maria. O texto não vai dizer, só diz que é Maria Madalena e outra Maria. Se fosse a sua mãe, talvez tinha dito a Maria, mãe de Jesus. Aí foram ao sepulcro. E quando chegou lá, o anjo apareceu e removeu a pedra. Muitas das vezes precisa de um anjo se levantar e remover as pedras que estão no nosso caminho. Entulhadores. Entulhadores de ministério, perseguidores de ministério que não ajudam com a gente com nada, nem com um real, nem com nada, nem com a consulta. Se retira do nosso caminho em nome de Jesus. Como eu escutava ontem um pastor falando, fui para um lugar e o lugar praticamente a família não queria ir, a mulher não queria ir, o filho não queria ir, mas o Senhor que chamou ele, amém, foi, né? E chegando lá, os irmãos perguntavam, pastor, tá precisando de uva? Não, ainda tem uva na geladeira. Tá precisando disso? Não, ainda tem na geladeira. Tá precisando disso? Não, ainda tem. Porque a gente precisa, né, de algumas coisas. É para os irmãos cuidarem, né? Mas não como aqui fizeram em Bom Jesus. Nunca cuidou da gente. Nunca perguntou se a gente tava bem ou precisava de um remédio. Ou nem de uma fruta. Eita, qualidade de cambada desmantelada. A gente só precisa de comida, não. A gente só precisa de comida, não. Precisa de médicos, precisa de atendimento, precisa de tratamento e remédio, medicação, né? Falsos missionários. Falsos missionários, falsos pastores, falsos obreiros, falsos crentes de Rio Grande do Norte, crentinhas, está cheio. Inclusive aqui em Bom Jesus, 4 anos. E a Deise e outras, entendeu? Porque muitas igrejas, muitos ministérios não sabem andar unidos, não sabem andar em comunhão, porque tem o cão. Aí estou precisando pegar o cão da vida, né? Para poder ser como Jesus, para poder aprender a ser discípulos, para poder fazer o ID, porque muitos nunca fizeram e só tem nome de crentes. Então é bom a gente aprender com a palavra e comer do Novo Testamento, não ser enganado com o Velho Testamento, entendeu? Porque quem quer ver é fundo de rede, quem quer ver é desmantelado, separado, divorciado é fundo de rede, não é assim? Ô glória, que a Kessia nunca quis. Porque jovem que luta para ser fiel, anda na direção de Deus, não de homens da terra. Não de manipuladores, não de perseguidores, não de cambada do cão. Não houve pai? Não houve pai que não ouve Deus, não houve mãe que não ouve Deus. Houve Jesus de Nazaré. Mas às vezes a nossa mãe tem mais intimidade com Deus do que pai, né? Porque mãe, quando vê um filho sofrendo, assim, saia disso, que isso não é de Deus. Sai, retire, parte para outra, porque isso não é de Deus. Sai desse namorado que não é namorado, é o diabo. Amém? Então, eis que houverá um grande terremoto, porque o anjo do Senhor descendo do céu chegou removendo a pedra e assentou-se sobre Deus, ela. Porque a família é a instituição divina. E nós cristãos devemos querer casar, mas com a pessoa que a gente se agrade, que a gente se interesse. Não porque alguém disse, não porque pai diz, não porque mãe diz, não porque alguém diz. Não. Não porque a liderança diz. Não. Você tem que ouvir Deus. Se a pessoa lhe faz bem, amém. Se não faz bem, manda se danar. É simples, né? Narcisista. Está cheio o mundo, né? De tribulação. Desse estado sempre foi. Muitos tribulados.
Eu mal tive namorado, mas só os colegas, irmãos em Cristo, muito atribulados. Por quê? Porque são feridos, tem demônio na vida. Mulherzinha cheia de demônio, de inveja, de ciúme dentro da igreja. Cheio de diabo, precisando deixar o diabo. É um bando desmantelado e precisa se converter, né? A Deise e muitas outras do estado, o Brasil. E o seu aspecto, a Bíblia vai dizer, era como relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Porque muitas das vezes o Senhor dá algumas visões e alguns ficavam espantados. Lembra quando Pedro saiu da prisão? Ficaram espantados. Lembra quando Paulo e Silas estavam na prisão? Ficaram espantados do terremoto que aconteceu. Pois foi assim com Jesus também. Então os discípulos ouvia os mistérios e aleluia do Senhor Jesus. Jesus também. Apóstolo Paulo também. O amigo do apóstolo Paulo, Silas também. E porque hoje alguns não veem. Hoje são guiados pelo espírito do demônio, do engano. Eu digo sempre, Senhor, que o Senhor que fale comigo no espírito do engano. O espírito do engano se retire, que está na vida de muitos crentes, na internet. Em vez de pregar a palavra, fica inventando coisa. Fica criando a vida dos outros nas redes sociais. Criando que a gente conversa no WhatsApp, para dizer que é profeta do diabo. Então o anjo apareceu como relâmpago, vestido, aleluia, branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui porque já ressuscitou, como havia dito, vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizia aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo eles pressurosamente do sepulcro, como temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos, porque Jesus não veio buscar placa de igreja, Jesus veio buscar os fiéis da terra. E você é fiel? Ou você é mais um desmantelado? Você é um fiel? Ou você está só ocupando um banco na igreja, ocupando uma cadeira de altar? Porque no sonho que eu tive, nem sequer tinha altar, não tinha liderança, porque talvez está contaminado, precisando se converter. E olha só como Jesus é lindo. Não é de hoje, né? Essas coisinhas. Porque quem deixa de buscar Deus, quem deixa de ter comunhão com Deus, fica difícil subir. Ontem eu compartilhei um vídeo de uma mulher com seu esposo na cama. E ela estava com dor na cabeça. E ela com dor na cabeça, dor no ventre. E ele com a mão na cabeça dela e no ventre. Com certeza um marido de verdade, né? Não ser vergonha, né? Com certeza um sacerdote do lar, né? Não ser vergonha que vai precisar de um casamento que trai, né? Um homem de verdade, né? Um homem que respeita da criança ao idoso, né? E eu falando, eu tô com isso, eu tô com esses sintomas há muitos dias. Isso é uma luta, isso é uma batalha espiritual. Parece que Jesus está às portas, parece que é uma coisa do anticristo, uma batalha terrível. E nem lembro se o vídeo era do pessoal daqui do Brasil ou era dos Estados Unidos. Que às vezes eu compartilho alguns vídeos do tipo. E às vezes é a guerra que a gente pega às vezes assim de algumas pessoas que tá passando por isso em algum canto, né? Não sei explicar certas coisas, mas eu nem quero. Ou é alguém que age no ocultismo através das redes sociais. Devem vigiar com as redes sociais. As nossas redes sociais é para pregar a Bíblia. As nossas redes sociais é para cantar. Nossas redes sociais é para falar da nossa profissão. Não é assim? Nossas redes sociais é para cantar, nossas redes sociais é para ensinar a Bíblia, as nossas redes sociais é para compartilhar o nosso dia a dia, mas fala também um pouco, talvez, do nosso conhecimento, da nossa profissão. Como aí o doutor Mocotozinho, né? Que alguns têm acompanhado, né? Acho que tem aprendido muita coisa, os casais sem vergonha, né? A se reconciliar com suas esposas ou cônjuges, enfim, e etc, etc. Ensinando esse RN a aprender a ter vergonha na cara, né? Aí não foi diferente aqui com essas mulheres. Um anjo apareceu, houve um terremoto. Olha só, tá trovejando. Escutaram? A luz aqui já fez tipo assim. Ontem também deu um apagão aqui em casa. E na hora eu lembrei. Espírito Santo de Deus, perdoa nossos pecados, nossas falhas e nos prepara para subir.
Ontem aqui em casa deu um apagão. E eu falei, o sangue de Jesus tem poder, nos prepara, nos purifica e nos santifica para subir. Olha só, parece o sonho que eu tive. Porque sonho é assim, né? Às vezes sonho não é idêntico, é algo parecido. Mas a gente tem que estar ligada com o Senhor Jesus. Eu falei, ou é tramalha, Jesus. Ou é alguém que está com tramalha só porque eu falei por áudio ou em algum vídeo. Eu não gosto de tramalha, Jesus. Eu não gosto de mentira e nem gosto de que ande na mentira. Mas devemos estar ligados e conectados com o Senhor Jesus e com a palavra do Senhor. Aí hoje eu abro, ó, Mateus 28, vai falar sobre essa ressurreição de Jesus e que o anjo apareceu e que houve terremoto. Então, se o anjo aparecer, demônio aparecer, às vezes tem que ter terremoto, tem que ter apagão de luz, tem que ter, aleluia, posicionamento de cristãos para subir, inclusive pedir perdão uns aos outros. Pastores pedir perdão uns aos outros, ser unido com uns aos outros, não andar em competição com uns aos outros, obreiros não andar em competição com uns aos outros. Eita, missionários, mulherzinhas. Missionários, mulherzinhas, andar em união, em amor, em fidelidade. Não só como querem. Manipulados, que estão muito manipulados pelas trevas. Mas o anjo respondendo disse às mulheres, não tenhas medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois imediatamente dizer aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali vereis, e eis que eu vos tenho dito. E saindo elas apressadamente do sepulcro com temor, grande alegria, correram a anunciá-las aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo, eu vos, aleluia, saldo. E elas chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes, não tem mais, ide dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Muitos não sabem se é cristão, né? Muitos não sabem o que é cristão. Você nunca perguntou nem se estávamos bem, se estava precisando de alguma coisa, de algum remédio, de alguma medicação, de alguma fruta. É a cambada de manipuladores de Bom Jesus e região. Isso é crentes, crentinhas, obreiros e até pastores grandes que às vezes ganham muito dízimo e não dividem com os mais pobres. É feio, né? É para andar como a igreja primitiva, a Bíblia diz, não como desmantelados. Então Jesus disse-lhe, não tem mais, ide e dizer a meus irmãos que vão a Galiléia e lá me verão. Aí, no decorrer do texto, o versículo 11 vai dizer a mentira dos judeus. Que os judeus gostavam de mentir, então tem crente que gosta de mentir, precisa se converter. E quando, ou crentes, ou filho de crentes, ou quem for, às vezes gosta de mentir, né? E não pode, né? Eu falo que cristão tem que andar na verdade sem ensino, não passar de ser procedência maligna. E quando eis que alguns da guarda chegam da cidade anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido, e congregados eles com os anciões e tomando conselhos entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelos presidentes, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado este dito entre os judeus até o dia de hoje. Então, há costumes, muitos cristãos, os brasileiros estão assim, ó, como os judeus, mentindo. E Deus não se agrada de mentiroso. Deus não se agrada de enganador, trapaceiros. Eita. Porque aqui o texto é claro. E congregados eles com os anciões, né? Tem muitas igrejas que são alguns obreiros ou pastores de anciões. E tomando conselho, principalmente a CBB, né? Tem tios que são de lá, familiares. Tem tios e alguns familiares, irmão do meu pai. Tem dois que foi para São Paulo logo cedo. Novinhos, casaram com 2 coroas da CBB. Eles viviam em academia, enfim, fazendo... Eram homens que viviam faixa preta, acho que chegou até ser. Mas Jesus fez obreiros da casa do Senhor. Porque eram meninos obedientes a Deus, né? Pelo menos temia o Senhor. Aí Jesus chegou ao encontro, deram coroas para eles casar, para a glória de Deus, porque tudo é para a glória de Deus. Construíram lá a família e estão ainda servindo ao Senhor Jesus. Tio Marcos, tio Raimundo lá em São Paulo. Então tem algumas igrejas que chamam alguns de anciões e tomando conselho entre si deram muito dinheiro aos soldados dizendo, dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Quem foi que matou Jesus? Foram os anciões, foram os sacerdotes. Eita! Quem foi que matou Jesus? Foram os anciões.
mais uma vez, quem foi que matou Jesus? Foi os anciões, foi os sumos sacerdotes que mataram Jesus, os discípulos e o apóstolo Paulo perseguiram. É o sistema que não vigia, sistema que é conduzido pela besta, em vez de fazer o ide do Senhor aqui, ali, além, fica debaixo de templos, de igreja, de denominação que não tem Deus. Mas o espírito da besta operando, demônios territoriais que habitam bastidores de igrejas e governo. E congregados eles, os anciões, e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: Dizei, vieram de noite os seus discípulos, e dormindo nós o furtaram. E se isto chegar a ser ouvido pelos presidentes, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos, e por divulgarem este dito entre os judeus até o dia de hoje. Muitos gostam dessa tramóia, né? Será que vão subir? Ó o dedinho, se não se converterem, se não pedir perdão, se não se arrependerem. Se não confessarem os seus erros, as suas falhas, não subirão. Jesus apareceu aos seus discípulos na Galiléia, e os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o nome do Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhe, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então que eu e você ande, aleluia, na direção do Senhor Jesus e dos discípulos do Senhor Jesus. Amém? Jovens cristãos da cidade de Bom Jesus e região, ou quem quer que seja, ande como Jesus quer, não como nós queremos. A paz do Senhor a todos e até